Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o pesquisador Iago Quiñones Triana, originário da Colômbia e estudante do doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa noite, Iago. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Ótimo. Iago, seguinte, nosso programa normalmente trabalha com gestão e essa é a grande característica dele, mas como a Univates sempre tem a oportunidade de trazer pesquisadores, e eu particularmente gosto muito de conversar com pessoas que são da área que estudam as relações humanas, a construção do ser humano dentro do contexto social e global. E eu sei que você vem trabalhar aqui com o pessoal a palestra sobre os aspectos que envolvem a Colômbia e todo um conhecimento. E para nós é interessante receber um pesquisador, principalmente alguém que está fazendo uma tese de doutorado aqui, né, no nosso país e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das grandes referências que a gente tem no país, para conversar um pouquinho de um tema que a gente fala, ou pelo menos ouve falar, que são os países aqui da América do Sul, né, América Latina, entre eles a Colômbia, um país que se fala, mas se conhece pouquíssimo. Então, para nós, mesmo sendo um programa de gestão, nos interessa muito saber até das possibilidades que isso dá, né? Quer dizer, conhecer os países para ver as possibilidades que a gente tem em termos não só sociológicos, óbvio, né? E da questão das relações humanas, mas também até aspectos econômicos que são sempre interessantes. Boa noite, Ana. Gostaria que você falasse um pouquinho antes, né, da sua história e aí depois vamos conversar um pouco mais sobre o grande tema Colômbia. Então, muito obrigado. Queria agradecer a Univates e especialmente o professor Gabriel Aydowelin Silveira, que foi quem me convidou para vir cá a essa palestra para os alunos de Relações Internacionais, do Direito, chama What's Going On, na qual a gente vai tratar o tema da Colômbia. Como país especificamente nesse momento histórico da Colômbia, na situação atual, que é o processo de paz que está se vivendo na Colômbia, os diálogos de paz, que podem talvez levar ao fim de um conflito que tem mais de 50 anos. Agora a gente tem 51 anos de conflito. E a ideia é trazer um pouco mais desse processo a partir de um olhar um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais aprofundado, porque nós moramos todos no mesmo continente, subcontinente, Brasil e o resto dos países que chamam-se aqui latinos, que somos que falamos espanhol, mas se conhece pouco, aí nós conhecemos pouco. Às vezes se fala que por causa do idioma, que vocês falam português, a gente fala espanhol, mas aí dá para perceber que isso não é uma barreira real, né? Tem o portunhol, aquela língua inventada que a gente usa para se comunicar, aqui a Univates está fazendo intercâmbio com alunos da Colômbia e eles conseguem se comunicar. Então acho que é mais uma questão de vontade política, né? De se conhecer. E acontece muito que a gente não se conhece bem. Então vamos trazer essa palestra e tentar mostrar um pouco mais do que está acontecendo lá e se conhecer mais. Porque se a Colômbia, se tudo der certo nesse processo complexo de negociação com a guerrilha e com os atores armados, a gente estaria em paz depois de 50 anos e isso melhoraria muito as condições não só do país, mas acho que da região, né? Porque o problema do conflito armado, que a gente chama, envolve também um problema de narcotráfico, de insegurança, e isso traz consequências para toda a região, né? A gente tem visto muito isso. E como é que o Iago, é um pouquinho da história do Iago agora também, né? Como é que o Iago se inseriu nesse contexto, né? Esse pesquisador, um pouquinho da tua história até para a gente conhecer um pouco mais, né? E depois falar um pouquinho também do livro que o Iago está lançando, né? Além de pesquisador, ele também trabalha na linha do romance, né? De aspectos que depois a gente vai falar um pouquinho literários. Fala um pouquinho da tua história, Iago. Então, essa palestra aqui que a gente vai fazer é uma reedição de uma palestra que a gente já fez há uns 7, 8 anos atrás, na URGS, onde eu fiz mestrado. Aí eu pesquisava na área da tecnologia e movimentos sociais, especificamente eu pesquisei o movimento do software livre, a partir dos conceitos dos movimentos sociais. Trabalhei com o professor Raul Rojo, isso foi o mestrado. Mas eu vinha de fazer a minha graduação na Itália, na Universidade de Roma, onde eu morei 6 anos, e que surgiu dali o meu primeiro romance, que chama Amor e Ódio em Roma, que é uma história de um estudante latino-americano que está em Roma e as dificuldades que ele tem, não?
que cria o que faz que se crie uma relação de atração e de repulsão com a cidade. Então é amor e ódio, que são dois sentimentos que estão muito juntos, né? Um pode fazer nascer o outro, e a relação com a cidade. É uma literatura bem urbana, assim, é muito a narrativa da cidade, e os personagens, as pessoas que perdem-se nesse labirinto aí que é a cidade. E isso é interessante, né? Eu estou mostrando aqui para o pessoal, para dar uma olhada na obra, né? Essa é uma característica, né, dos nossos pesquisadores. A gente gosta de escrever. E quem gosta de escrever tem como verve, né, esse sentimento de, às vezes, entrar em várias linhas. Eu gosto muito de escrever coisas mais jornalísticas, né? Apesar de não ser minha área, eu sou da área de gestão. Mas cada um tem as suas características. Mas isso é bom, acho que sempre é interessante você fazer esse registro. E aí, aonde entra esse trampolim para chegar na questão hoje, você discutir cada vez mais os aspectos envolvendo esse ambiente da colônia, que é um ambiente, para não usar outro termo, pulsante, né? É um país que tem suas características de uma forma bem diferente do que a gente possa imaginar aqui no Brasil. Sim. Na verdade, a palestra e o que a gente está pesquisando, tudo que tem a ver com a Colômbia, vai se trabalhar sempre a partir de uma intenção muito clara de quebrar aquelas barreiras, né? Que, como eu falei, não são somente linguísticas, né? A gente compartilha, né, uma história comum, embora muitas vezes seja esquecido ou escondido a partir às vezes, de alguns interesses políticos, né? Aqueles nacionalismos que a gente viveu, onde é mais simples falar mal do país vizinho para exaltar o nacionalismo, quando no fundo temos uma raiz comum bem interessante, que até, talvez, num futuro bem perto, poderá ser tratado em outro evento que a gente está tentando organizar com o professor Gabriel, sobre os pensadores, os intérpretes do Brasil. Onde com os alunos a gente vai tentar ver também as similaridades que tem a história latino-americana, né? Que a gente vem de um processo de conquista bem similar, né? Portugal e a Espanha, como potência da época que fizeram a colonização, criaram deram um nascimento a uma série de processos que são muito similares, não? Então é bom a gente se conhecer e ver que temos muito a ver, e o problema específico da guerrilha, da guerra na Colômbia, não é só colombiano, né? Tem consequências para todos nós. E eu acho que aí entra uma questão que é importante, né? E aí versa até sobre o tema que o nosso programa tem, que é o aspecto da gestão. A gente sabe que as organizações, elas têm toda uma dinâmica que elas jamais vão conseguir se separar da realidade social que elas vivem. Por mais que elas tentem achar que elas só produzem um produto, na realidade elas são agentes sociais tanto quanto, né? E acredito que lá na Colômbia deve ter características muito diferentes, até em relação a nós, pelas essas questões que envolvem, né? Essa questão da estrutura do narcotráfico, sim, das guerrilhas, que acaba influenciando a gestão das próprias empresas lá, né? Sim, é evidente. Um dos argumentos mais fortes do governo agora para negociar com a guerrilha e tentar assinar uma paz que seja permanente é o seguinte: a gente está há mais de 50 anos, 51 anos, né, agora em 2015, convivendo com uma guerra contínua. E ainda assim o país vai para frente, né? E nesse momento, em Sudamérica, em Latinoamérica, a Colômbia está indo relativamente bem em termos econômicos, relativamente bem. Então, o grande argumento do governo é: se a gente está indo assim, no meio de um conflito, imagina as possibilidades que tem se não tivesse conflito. E aí tem muitas organizações interessadas, né? Capital estrangeiro, capital nacional, as parcerias com os outros governos, que tudo tem que levar em conta aquele conflito. Se não houvesse aquele conflito, o grande argumento do governo é: tudo seria muito melhor. Temos que ver se é verdade, mas o que é real é que o país funciona de uma forma boa ou ruim, aí a gente, isso é outro argumento, no meio do conflito. Isso aí. O Iago traz algumas coisas interessantes que eu quero explorar depois no segundo bloco, que é exatamente isso. Afinal de contas, o que é a Colômbia? Quais são as grandes características do país chamado Colômbia e que se aproximam ou diferem do Brasil e principalmente da nossa região, aqui na região sul? Bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, depois a gente volta para bater um papo mais
Bem, de volta ao nosso programa Gestão, nosso segundo bloco, hoje recebendo o pesquisador colombiano Iago Quiñones Triana e falando um pouco sobre a Colômbia. Iago, eu estava mesmo comentando contigo em off aqui há pouco a respeito dessa característica. Nós no Rio Grande do Sul até temos um contato com a latinidade, vamos chamar assim, né? Outros povos latinos, né, de origem espanhola, como Argentina, Uruguai, principalmente, que é muito próximo da gente. Mas a gente conhece pouco sobre todo esse movimento, vamos chamar assim, né, toda esse americanismo, né, essa origem dos povos americanos que a gente tem, principalmente os de origem andina, né, os maias e tudo mais. Né? Quer dizer, até que ponto realmente a gente conhece? Eu acho pouco, né? Então eu gostaria de explorar um pouquinho contigo, aprender um pouco mais sobre a Colômbia, a Venezuela, né, Equador, que são países que estão bem distantes da nossa realidade aqui, mas que a gente, por afinidade, a gente tem uma origem comum aí, que é a Península Ibérica, né? Então, afinal de contas, Colômbia, conhecer um pouquinho mais da Colômbia, quais as grandes características? Tem um grande desconhecimento mútuo, não? Colômbia e Brasil. Mas acho que essa situação está mudando um pouco, não? Cada vez mais. E especificamente aqui no Univates está mudando. Eu vim aqui conhecer vários estudantes de intercâmbio, que eles estão fazendo uma experiência bem interessante. E aí foi muito legal ver o que eles achavam que ia encontrar no Brasil e o que o brasileiro aqui, especificamente aqui em Lajeado, no Univates, achava que era o colombiano. Porque tem várias ideias preconcebidas, né? E muitas vezes são totalmente fora da realidade, né? Então, a Colômbia é um país geograficamente e culturalmente muito particular, porque é a ponta lá de Sudamérica, né? Mas tem, por exemplo, 2 oceanos. Aí tem saída chega no Panamá e vai para o Caribe, e do outro lado é o Oceano Pacífico. E tem umas características geográficas muito particulares. Tem montanha, alta montanha, então temos os indígenas, que eu estava falando, com as culturas que a gente podia considerar andinas, né? Mas tem também esses 2 mares, onde tem a população fortemente descendente de africanos, de escravos, e tem os descendentes europeus também. Mas a Colômbia tem muita pouca imigração europeia, que é o que se dá muito aqui. Então tem um processo de miscigenação bem interessante, que faz difícil conseguir assim, classificar, digamos, o colombiano facilmente, porque tem vários elementos, não, que formariam o que é o colombiano. Nesse sentido, então, é muito parecido com o que aconteceu em Brasil, né? A miscigenação. Mas a realidade aqui de Lajeado é uma realidade que, por exemplo, a gente, em geral, no Rio Grande do Sul, na Colômbia desconhece totalmente. Esses estudantes de intercâmbio que estou falando que chegam na Colômbia, eles chegam aqui e encontraram realmente uma realidade muito interessante que era totalmente nova. Mas então, a partir desse processo, acho que a gente está se conhecendo cada vez mais, né? Agora, em relação com Venezuela, Equador, a gente fazia parte de um mesmo país, não? No começo, o que a gente chama o processo de independência, que foi muito diferente do que aconteceu no Brasil, porque no Brasil praticamente foi um acordo, né? O que você chama os países latinos, hispanos, tem uma guerra. Então a construção da ideia de país é totalmente diferente, a partir da guerra. E a gente compartilha um passado comum com a Venezuela e com o Equador. Por razões políticas, ultimamente tem se afastado os países um pouco, né? Por razões ideológicas. Mas o passado em comum é tão forte que até era um país só, né? E isso dá para perceber muito, mas acho que está mudando. Hoje em dia está mudando. E aí eu queria fazer essa ponte histórica, né, que a gente estava comentando, a história de Simão Bolívar, né, que unificou aquela região e tudo mais, né? Que, como tu disse, foi através de guerra, não foi simplesmente sem derramamento de sangue, né? Essa é uma discussão muito forte aqui no Brasil, que a gente diz também, né? Que, na realidade, para se impor isso aí, várias guerras locais tiveram. A Revolução Farroupilha é um bom exemplo aqui no Rio Grande do Sul, né? E outra série de fatores. Mas o que a gente vê mais recentemente são 2 associações que a gente faz, pelo menos assim, a grosso modo, né? Sem entrar em detalhes.
O café da Colômbia, né, digamos, não sei se continua sendo ainda a principal pauta de exportação, né? E o outro lado a questão das guerrilhas, né? As Farc e toda a questão do paramilitarismo que tem, né? Continuam ainda sendo os dois principais elementos em termos de imagem que a Colômbia passa, ou ela já está conseguindo virar essa página e cada vez mais sendo um país multiversado, com outros tipos de produtos, outros tipos de oportunidade? O café é ainda muito importante, mas é cada vez mais a um nível simbólico. O café como o melhor café do mundo, o mais suave, isso aí é uma realidade concreta que é usada pelo governo em termos econômicos. Praticamente, ao redor do café, criou-se uma identidade para vender. Então, tem o Café da Colômbia, e a gente tem um personagem lá de ficção que chama Juan Valdez, ele vai pelo mundo, as pessoas reconhecem, isso funciona. Economicamente, o café está cada vez menos importante para a Colômbia. E tem a vontade política agora dos últimos governos de diversificar a economia, porque no momento que o café, o preço baixa, não é conveniente, a economia tem dificuldade. Então, a Colômbia, especificamente, está abrindo-se muito à mineria, a extração de minerais e o petróleo. Isso em termos concretos. Agora, no imaginário, está tentando-se também modificar isso. Está melhorando agora muito o turismo, por causa que está melhorando a sensação de insegurança do turista, que eu acho que a parte de uns anos onde foi realmente muito complicado, não é um país mais perigoso que o Brasil ou que a Argentina para o turismo. Mas isso a gente sabe, outra coisa é que o turista saiba isso. Então está melhorando muito em turismo e em mineria, a nível econômico. Mas ao nível de imaginário, o café ainda é muito forte, embora que economicamente não seja tanto, né? E isso eu acho que é uma grande característica aqui na América do Sul nesses últimos anos, né? Salvo alguma questão mais contundente na política, os países estão tentando cada vez mais buscar essa identidade, essa diferenciação. Na tua opinião, o que seria a grande identidade hoje da Colômbia, se a gente pudesse sintetizar isso? A identidade da Colômbia, olha, uma pergunta difícil. Eu acho que a gente está num processo, né, de procurar criar uma identidade pós-conflito, após-conflito. Deixar para trás a ideia que somos o país da guerrilha. A gente fala sempre que é o conflito armado mais velho do hemisfério ocidental, que o narcotráfico marca nossa economia e o colombiano é visto no mundo como um narcotraficante, ou que a imagem que se dá. Por exemplo, agora o presidente vai conseguir que China um visto para os colombianos entrar na Europa. Então, está se criando uma identidade pós-conflito e pós-narcotráfico, acho. Mas acho que está em criação, ainda seria difícil determiná-lo, é complicado. Mas como país, como conjunto, acho que a gente está indo para lá. Qual seja o conteúdo, assim, os elementos que vão construir essa identidade, acho que é difícil nesse momento saber. Ótimo. Bem, vamos no nosso intervalo e depois no nosso último bloco eu quero explorar um pouco mais o conhecimento do Iago, porque como ele é como pesquisador e antropólogo, a gente pode abordar um pouco mais a questão aí das questões globais, né, que hoje em dia são tão contundentes no mundo todo, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso terceiro e último bloco do programa Gestão. Essa semana recebendo o pesquisador colombiano Iago Quiñones Triana e como antropólogo, como pesquisador, Iago, a gente conversou um pouco sobre a Colômbia, mas eu queria explorar um pouco mais o teu conhecimento sobre o mundo hoje, né? Tu és um estudioso nessa área, pesquisa sobre isso, e vivenciaste, né, próximo, acredito eu, lá na Itália, todo esse movimento hoje que está no mundo na questão da imigração, né? Que é um problema que certamente vai demandar muita discussão, mas principalmente algumas tomadas de decisões mais contundentes, porque não é só lá, aqui no Brasil nós estamos vivendo a situação agora dos senegaleses e principalmente dos haitianos, que em momentos de economia crescente não é complicado você receber, ao contrário, você necessita disso, né? Tanto que nossos antepassados também tiveram essa situação, também fomos imigrantes em algum momento da nossa história. E agora nós estamos vivendo isso com uma forma cada vez mais forte, né? Em praticamente todo mundo hoje a discussão da imigração é contundente. Queria ver um pouco da tua experiência e teu conhecimento sobre isso aí, as tuas considerações.
Quando eu estava estudando, pesquisando na Itália, que era o começo dos anos 2000, 2000 e pouco, esse era um problema nascente. E aí tinha, inclusive, pesquisadores que estavam pesquisando, os primeiros imigrantes de África, e era um problema que ainda estava se começando a estudar. E já era complicado. Mas realmente, hoje em dia, dá para falar que é um problema global, porque os imigrantes que chegam lá da Líbia, norte da África, para Lampedusa, realmente, às vezes as pessoas se perguntam como é que essas pessoas arriscam a vida, né? Porque a gente vê as imagens, realmente uma situação precária. Eu acho que a resposta é que não tem absolutamente outra alternativa, né? Há uma situação de limite. E é uma situação de limite que não é só na África, não? Tem vários outros lugares do mundo. Eu cheguei aqui há pouco tempo e percebi que está sendo muito importante o problema dos haitianos também aqui. E isso aí é um problema global porque é um problema das oportunidades, né? De trabalho no mundo todo. Isso, e são temas que a gente tem que afrontar a um nível global. E não é só isso, né? É as formas como a gente está produzindo que se relacionam com esses problemas de imigração. A gente tem que ter um consumo consciente, né? Por exemplo, os celulares, né? As baterias dos celulares são feitos de uns materiais, uns minerais que são extraídos na África, de umas condições de escravidão. A China, que está virando a maior potência econômica do mundo, a gente tem pouco conhecimento da forma de trabalho, gera também... Desculpa, até fazer um parêntese. Hoje a Índia está tentando buscar o espaço, que é uma situação talvez até pior do que a China. Pior. E tudo isso aí, acho que está muito relacionado com esses processos de imigração, porque são todos processos globais que tocam todos nós, né? O exemplo dos haitianos aqui fala muito disso, né? Quem imaginar que iam chegar haitianos aqui? É um negócio que faz ver como os processos são totalmente transversais e globais, né? Aquele tema, aquele conceito muito na moda de globalização que agora passou um pouco de moda, está muito presente como uma visão do mundo, né? A gente tem que afrontar tudo isso como... Eu acho que a discussão que a gente está levantando aqui é porque as organizações, querendo ou não, elas são influenciadas de diversas formas, né? Rapidamente aqui, a questão da concorrência. Né? Hoje uma organização em qualquer lugar, seja Colômbia, Brasil, ele enfrenta a concorrência de empresas de diversos lugares do mundo. Então, o outro lado é a questão social, né? A questão da imigração, a falta de oportunidade que leva... Não podemos esquecer que, principalmente na nossa região sul aqui, estamos comemorando aí o processo histórico de 140, em torno de 140 anos, da imigração dos italianos para o Rio Grande do Sul. E eu sei porque o meu bisavô, quando veio de lá, eu pesquisei a história, né? Ele não tinha nada. Eles tiveram que... Quer dizer, a imigração não é assim, ó, eu vou dar um passeio lá e depois eu volto. Não, que nem tu disse, é o limite extremo, eu tenho que ir. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Acho que essa é a grande discussão que vai ter que se envolver todas as áreas, né? Economia, sociologia, antropologia, né? Todas essas áreas que estudam o ser humano dentro do seu habitat, principalmente das suas relações, né? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar nesses processos sem uma ideia assim muito teleológica, sabe? De saber onde que vão chegar os processos, que tem processos que são lineares e vão cada vez mais num sentido. Porque não é necessariamente assim, né? A gente não está num processo de progresso, de estar cada vez melhor de alguma forma, de estar cada vez mais perto de um sistema, de um modelo ideal. A globalização e processos econômicos globais fazem parte também criam, né, outros processos que a gente não pode aceitar como um processo, como progresso. Por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é claramente resultado dos processos globais, mas se a gente pensa em termos políticos, é um retrocesso, né? É o dogma, né? O dogma religioso tomando conta da política. Mas isso faz parte do nosso processo. Então, dá para você dizer que isso é uma tendência hoje no mundo? Porque se a gente pegar o radicalismo religioso, eu vou encontrar isso no meio oeste americano, eu vou encontrar isso nas grandes cidades do Brasil, eu vou encontrar isso em qualquer lugar do mundo. Talvez não tão forte quanto o Estado Islâmico, mas a gente sente que há um certo radicalismo em termos de a minha religião é a correta, a tua não serve. Não, mas eu acho que uma procura de espiritualidade
que está relacionado ao sistema atual da sociedade, né? A sociedade atual pode criar um vazio, né, na espiritualidade que vai achar resposta, muitas vezes, tristemente, né, e vai achar uma resposta dogmática. E o dogma sempre traz junto o desligamento da razão. A razão é desligada e tem uma resposta que é o dogma, e aí isso necessariamente vai trazer um retrocesso na liberdade, isso é claro. Então, tomara que não seja assim um processo generalizado, que vai acontecer cada vez mais, que seja uma tendência, mas que isso está acontecendo claramente em vários lugares do mundo, é incontestável, né? Uma vez eu li que a virada do século XIX para o século XX era a ideia da razão. Sim. Que a virada do século XX para o século XXI é da emoção, da religiosidade. Quer dizer, estamos vivendo um pouco disso. Mas para aproveitar, já que até que está encaminhando o programa, assim, na tua opinião, o que tu acha que seriam os grandes temas de discussão em termos globais daqui para frente, além do que a gente falou, da questão da imigração e da religião? Sim. É difícil responder, na minha opinião, porque seria uma pesquisa importante a fazer, né? Mas há uns anos atrás já, o sociólogo Alan Turing, que o nosso professor Gabriel gosta muito de citar e usar nas suas aulas, ele já falou que a virada agora seria, a grande mudança no paradigma seria cultural, compreender a partir do cultural, da interpretação de natureza cultural que as pessoas fazem delas mesmas e da sua vida. E lá entra muito bem a espiritualidade, não a religião. Mas tem a ver muito com essas identidades que a gente cria, né? A gente não é mais professor ou, sei lá, outra profissão. A profissão não faz mais identidade, a identidade é múltipla, e a gente vai pegando e vai se sentindo em diferentes comunidades, né? E aí cria a sua identidade e vai criando a sua ideia de vida, né? Isso que nem falamos da questão das identidades digitais, né? Nem tivemos tempo, mas o nosso tempo já está terminando, né? Eu gostaria de agradecer ao pesquisador, professor Iago Quiñones Triana. Iago, uma última palavrinha para a gente encerrar o nosso programa. Eu queria agradecer a Univates, queria parabenizá-la pelo processo que está tendo com os alunos estrangeiros, o intercâmbio. Eu acho que é um trabalho muito interessante e pode realmente produzir uns resultados bem legais ao nível de Sul-América. Okay. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Iago, e desejando a todos saúde e sucesso sempre. Até o nosso próximo programa de gestão. Até lá. A escola parece ter um papel ainda mais fundamental, muito mais fundamental, talvez até a educação da criança, né? Sabe a dificuldade que os pais têm, trabalharem, tanto o pai, a mãe, né? As famílias têm essa dificuldade e acaba